Bom dia, turma jovem. Bom dia. Ah, bom, pensei que ninguém tinha tomado café hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a Sandra e ao Colégio GGE por essa oportunidade. Estou, assim, muito feliz, porque durante toda a minha trajetória profissional foi trabalhar, assim, com pessoas da idade de vocês, com adolescentes, principalmente. Primeiro, segundo, terceiro ano. Tem gente do primeiro ano também, do segundo? Tem. Quem é do primeiro ano aí? Levanta a mão. Eita, olha. A procura foi grande, não foi? Do segundo, levanta a mão. Sim, o quantitativo também bom. E do terceiro? O terceiro hoje está fazendo prova. Está fazendo prova. Eita. É mais primeiro e segundo ano. Mas eles estão lá na missão deles, não é? Então, sejam muito bem-vindos. Acho que vocês são os privilegiados de estarem aqui, né, nos ouvindo assim, os profissionais que já estão assim na carreira há um bom tempo. Tá? Então, assim, curtam bastante esse momento. Acho que vai ter um momento de perguntas também, não é, Sandra? Com certeza. Pronto. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai ouvir um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, né? Quem é que vai fazer? Quem é que pretende fazer psicologia aí? Que tem assim, uma quedinha, uma inclinação. Não tem certeza ainda, mas psicologia é uma profissão assim que me desperta o interesse. 4, 5. Mais alguém? 6. Olha aí, 7. Está aparecendo. Vamos lá? Mais alguém? 8. Ótimo. Mas todo mundo aqui é humanas e saúde? Ou está misturado? Misturado, né? Exatas, humanas e saúde. Certo, ok. Então, vamos lá, minha gente. O que é que vocês imaginam? O que é psicologia? Vamos para o pé da palavra aí. Quem sabe? O que é psico? Mente. Muito bem, olha aí. Ótimo. Parabéns. O que mais? Estudo da mente. Como é seu nome? William. Parabéns, William. Viu? Olha aí, já tem uma ideia do que realmente é psicologia, né? Psico, não é? Vem assim do grego. Eita, eu tenho que passar aqui, eu esqueço. Pronto, vamos lá. Psicologia, assim, do grego, né? Psico significa mente, né? Ou alma, tá? E logia, estudo, né? Estudo da mente, super fácil. Né? Então, assim, é uma ciência que estuda o quê? O comportamento, né? E os processos mentais das pessoas. Tá? Eu acho que todo mundo já tem uma ideia, assim, né, do que é psicologia, né? Que tem sempre alguém da família, um tio, uma tia psicólogo, um vizinho, ou um parente, né, ou a mãe ou o pai. Então, a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que é o conceito de psicologia. Tá? E, assim, nesse entendimento, né, da ciência que estuda o comportamento, né, ela também estuda a interação, né, da pessoa com ela mesma e da interação dela com as outras pessoas, certo? Então, estuda também, descreve as emoções, né, porque é a ciência das emoções, dos pensamentos, das percepções e das sensações. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de um evento, de uma situação que nos causa medo, que nos causa angústia, que nos causa ansiedade, certo? Isso são emoções, certo? Que quando às vezes está um pouco desequilibrada, a gente não está sabendo lidar muito bem, aí a gente, né, contrata um psicólogo, né, que é o profissional que vai tratar dessas questões, certo? Mas não é só das emoções, não. Dos pensamentos também. Às vezes, assim, a gente está pensando muito numa coisa que nos deixa não dormir direito, às vezes a gente não está se alimentando direito, às vezes são pensamentos assim destrutivos, negativos, aqueles pensamentos excessivos que às vezes ficam martelando a cabeça da gente, que nos preocupa bastante. Então, os pensamentos também, certo? Quem trata disso é o psicólogo, certo? Eu sempre assim gosto de fazer uma analogia quando o cliente chega para mim, eu digo assim: quando você quebra o pé, qual é o especialista que você vai? Quem sabe? Ortopedista, ótimo. Quando você está com a gastrite, um enjoo no estômago, qual é o especialista que você vai? O gastroenterologista.
Médico de criança, pediatra. Então, quando você está com as emoções, né, que está te deixando um pouco triste, né, às vezes você está um pouco deprimido, né, está ansioso, ou então outros transtornos que a gente vai falar lá na frente, então a gente, né, procura um médico não, né, um psicólogo, que lá na frente eu vou explicar a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanalista, que às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Então, bom, a gente procura a ajuda de um psicólogo. Bom, e qual é o papel do psicólogo, certo? Então, assim, ele dá o diagnóstico, né? O paciente chega lá, diz o que está sentindo, né? Ele, com os instrumentos de trabalho que ele tem, né? Com testes, com inventários, com algumas dinâmicas, né? Com a teoria que ele estudou na faculdade, ele vai dar o diagnóstico. Ele previne também, né? Alguns transtornos, algumas disfunções mentais, né? E ele trabalha também os distúrbios emocionais e da personalidade. Esse é o papel dele principal. Certo? Então, ele observa também e analisa as atitudes, os sentimentos, como eu falei, os mecanismos mentais do paciente e procura ajudá-lo a identificar as causas dos problemas e rever comportamentos inadequados. Que, às vezes, assim, a gente não está com um comportamento muito bom, um pouco inadequado. Então, ele vai lá e dá o diagnóstico, diz o que é que você tem, faz algumas sessões, né? Mas quantas sessões, Cris? Não sei, vai depender, né, da dificuldade e do problema de cada um. Às vezes é um problema leve, às vezes é um problema mais sério mesmo, que precisa assim, de mais tempo de ida ao psicólogo. Então, onde é que ele pode atuar? Nos consultórios, em hospitais, escolas, organizações, né, comunidades, nas mais variadas instituições de saúde, né, clínicas, os CAPs da vida, né, que são as clínicas públicas, né, onde recebe, né, que é do Estado, né, do federal, também municipal, né, contribuindo para a recuperação da saúde psicológica das pessoas. Bom, o psicólogo, ele assim, atua em várias situações, em vários lugares. Primeiramente, o psicólogo clínico. É aquele que tem um consultório, né? Vamos supor que você está um pouco deprimido, triste, brigou com o namorado, com a mãe, com o pai, já vem já alguns meses dessa forma, sem dormir direito, sem se alimentar direito, triste, trancado no seu quarto. O que é que você faz? Então, vou procurar um psicólogo clínico para me ajudar. Lá eu vou conversar com ele, tem até uma foto ali de Freud, deitado, né? O cliente deitado no divã. Esse é o tradicional psicólogo clínico, certo? Dentro da psicologia clínica, existem várias abordagens. Né? Por exemplo, tem a abordagem freudiana, né? Que é a psicanálise, tá? Existe a bioenergética, que trabalha o corpo, né? Existe a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Existe o psicodrama, que você trabalha assim como se fosse encenação num teatro. Existem várias abordagens dentro da psicologia clínica. Então, existe a terapia de grupo, que você pode fazer, né? Tem um pessoal ali reunido, né? O psicólogo com as pessoas, e também, na maioria das vezes, né? a terapia individual. Tá? Ou você pode ir fazer um tratamento individual ou em grupo. Certo? Essa é uma área, né, da psicologia, que é a psicologia clínica. Opa! Existe também a psicologia esportiva, né? Então, principalmente nas equipes de esportes em grupo, basquete, vôlei, futebol, existe um psicólogo. Mas para quê, Cris? Isso é fundamental, né? Porque onde tem pessoas onde existem pessoas, existem conflitos, e onde existem conflitos, precisa da ajuda de um profissional. Então, às vezes, assim, é aquela equipe que está desmotivada, né, que nunca mais fez um gol, que vive assim, entrando e saindo, esportista naquele grupo o tempo todo. Então, às vezes, o grupo não fica muito legal. Então, com a ajuda do psicólogo, vai motivá-los, né,
vai dar aquele, assim, aquele trabalho assim, de autoestima para que eles consigam superar as dificuldades deles. Então, significa o quê? Orientar atletas e prepará-los emocionalmente para as atividades esportivas e competições, maximizar o seu rendimento e promover a harmonia entre os membros de equipe e times. Então, praticamente, trabalhar a união do grupo e a motivação dos esportistas. Tá? Isso é basicamente a psicologia esportiva. Mas também tem outra psicologia, que é a psicologia educacional e escolar. Então, quem gosta de criança, de adolescente, e tem essa quedinha, esse interesse por trabalhar, né, em escola, está aí. Você, quando se formar, você faz uma pós-graduação ou uma especialização e você pode ter esse título de psicologia, de psicólogo escolar. Então, ele ajuda, né, os pais, né, nas relações entre os professores e alunos, né, de solucionar problemas de aprendizagem, porque o foco principal do psicólogo escolar é a parte cognitiva, né, da aprendizagem. Então, às vezes, aquela criança que tem dificuldade de aprender, tem um transtorno chamado TDAH. Quem já ouviu falar? Pronto, é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, às vezes precisa de uma ajuda, de uma intervenção de um psicólogo dentro da escola, né, para orientar os professores, orientar esse aluno. Então, ele está ali para fazer exatamente essas intervenções e ajudar o aluno, assim, a aprender melhor, a lidar melhor com as pessoas dentro da instituição, certo? Então, normalmente, né, esse especialista ele precisa de uma especialização chamada psicopedagogia, que é exatamente, né, o casamento da psicologia com a pedagogia. Tá? Dentro também da psicologia educacional, tem a orientação profissional, que é isso que, né, Sandra faz, que eu faço, né, que é exatamente isso, reunir profissionais para dar palestras, conversar com vocês, né, fazer algumas atividades, umas dinâmicas de grupo, para que vocês consigam, assim, encontrar, né, o caminho, né, de uma escolha bem feita. Então, significa isso, orientar estudantes na escolha do curso e da profissão a seguir. Tá? Agora, a orientação profissional, ela também pode ser feita na clínica. Ela pode ser feita na escola, também pode ser feita na clínica. Né? Na escola é um tipo de trabalho, na clínica é outro, é um trabalho mais individualizado. Tá? E na escola é um trabalho mais de grupo. Pronto, tem também a psicologia jurídica, também é super interessante, né, que é também chamada de forense. Certo? Normalmente, assim, existem muitos concursos nessa área para trabalhar nos tribunais, Tribunais da Justiça, no TRE, no TSE, no TJ. Né? Então, assim, é uma área assim, que, quando você passa no concurso desse, você ganha bem, né? Acima de R$10.000. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de salários também. Então, o que é que significa? Né? O que é psicologia jurídica? Acompanhar processos de adoção, violência contra menores, né, e guarda de filhos, atuar em presídios, fazendo avaliação psicológica de detentos, né? Tem parceria com o direito, né, e estuda os aspectos sociojurídicos dos crimes. Tá? Então, assim, é um trabalho bem específico, essa psicologia jurídica. Psicologia da saúde e hospitalar, né? Ao lado dos outros profissionais de saúde, porque é um trabalho multidisciplinar, onde você trabalha com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, certo? Normalmente você trabalha em clínicas, em hospitais, tá? E colabora na assistência da saúde, fortalecendo pacientes e familiares para a recuperação da saúde física e mental. Então, normalmente, são aqueles pacientes que têm doenças graves, pacientes terminais, com câncer. Então, além de você dar aquele apoio àquele paciente que está precisando, você também dá apoio a essa família, que está nesse momento de sofrimento, né? Às vezes até de uma perda futura. Tá? Então, assim, é um profissional também
que trabalha muito com essa questão assim do se colocar no lugar do outro, da compaixão, né? Tem que ter mesmo amor, amor à profissão. Psicologia organizacional, né, e do trabalho. Esse psicólogo ele trabalha em organizações, em empresas, podem ser empresas públicas, né, ou privadas. Tá? Então, mas ele trabalha com o quê, Cris? Atendendo as pessoas lá? Não, né? É um trabalho assim diferenciado. Ele se preocupa com o funcionário, né, com a adequação desse funcionário na função dele. Às vezes é um funcionário que não está se adaptando muito bem, está tendo muito problema de relacionamento, de liderança, não está sabendo lidar com seu chefe. É onde o psicólogo entra, faz trabalhos de grupos, faz dinâmicas também, trabalha com seleção de pessoas, recrutamento e com treinamento e desenvolvimento de pessoal. Também é uma área também muito interessante, né, onde também quem quiser fazer essa área tem que fazer a sua especialização, certo, para se capacitar. Psicologia social, né, atua em penitenciárias, asilos e centros de atendimento a crianças e adolescentes, elaborar programas de pesquisa sobre saúde mental da população. Então, o psicólogo social ele trabalha muito em comunidades, né? Ele está ali, normalmente é um pesquisador, que ele precisa saber quais são as necessidades daquela comunidade, o que aquela comunidade está vivendo no momento. Então, ele trabalha muito com grupos, com pessoas, mas também trabalha em penitenciárias, em centros de atendimentos, né, a crianças, a adolescentes. Tá? É também um trabalho bem legal. Psicologia do trânsito. Tá? Então, assim, tratar problemas relacionados ao trânsito, realizar avaliação psicológica em condutores e futuros motoristas e desenvolver ações socioeducativas com pedestres, condutores infratores, entre outros. Eu sei que ninguém aqui tirou a carteira de motorista, mas quando vocês forem tirar a carteira de motorista de vocês vão ter um momento com a psicóloga do trânsito, certo? Onde vocês vão assim fazer alguns inventários, alguns testes, porque vocês precisam avaliar, né, que chama assim de psicotécnico, tá? Então, esses profissionais, eles são especializados na psicologia do trânsito. Tem pessoas também, tem psicólogos que trabalham assim com pessoas que tiveram grandes traumas no trânsito, às vezes num acidente muito sério, não consegue voltar a dirigir. Então, assim, você faz algumas sessões na direção mesmo, com o psicólogo do lado. É bem interessante esse trabalho, onde esse psicólogo vai ajudar você a ficar calmo, aliviar a ansiedade, para poder ele enfrentar as dificuldades que ele viu ali no trânsito, que ele não consegue mais dirigir. Tá? Então, também é um trabalho, é até uma área bem nova, que assim você pode também se capacitar para trabalhar nessa área com psicologia do trânsito. A neuropsicologia é uma área também super interessante, que trabalha com avaliação neuropsicológica. Então, às vezes, assim, uma criança está com muita dificuldade para aprender, não consegue entender direito, às vezes, assim, está com algum, sei lá, sofreu um acidente, bateu a cabeça, né? Não está se equilibrando muito direito. Então, assim, precisa fazer, normalmente a gente pede uma avaliação neuropsicológica. E esse profissional, ele vai com os instrumentos dele de trabalho, né? Testes, atividades, dinâmicas, vai assim dar um laudo, vai fazer um laudo, vai dar um diagnóstico para ver o que é que essa criança tem, o que é que está atrapalhando o desenvolvimento, né? Às vezes psicomotor, às vezes o desenvolvimento cognitivo dele, que não está bem, para saber o que é que ele tem, certo? Para poder fazer um trabalho mais adequado para ele. Tá? Então, atua no diagnóstico, no acompanhamento, tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento, sob o enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral. Então, estuda muito, né, a cabeça, os neurônios, né? O enfoque é assim, algumas atividades que vai aplicar para poder ver como é que está esse funcionamento cerebral da criança.
E o psicólogo também ele pode investir na carreira acadêmica. O que é isso? Você faz a formação, tá, em psicologia, aí depois você faz seu mestrado, né, que é trabalhar com pesquisa, depois faz um doutorado e depois um pós-doutorado. Sim, mas para que serve? Para ensinar, certo? Ensinar adultos em faculdades, ensinar nos cursos de pós-graduação, ensinar nos cursos de mestrado e até de doutorado. Né? Então, se você assim, não quero trabalhar em nenhuma área, eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de pesquisar. Então, você pode também enveredar por esta área, né, que é a área da carreira acadêmica. Tá? Então, assim, investir em mestrado, doutorado e pós-doutor. Então, qual é o perfil, Cris, então, assim, do psicólogo? O que é que ele precisa ter, não é, para que ele seja assim, um bom profissional? Tá? Então, assim, não dá para colocar todas, mas eu reuni, certo, assim, as principais características que a pessoa precisa ter para ser um bom psicólogo. Primeiro, uma boa escuta. Né? Não é só ouvir, é escutar, porque existe uma diferença muito grande de ouvir e escutar. Ouvir, a gente ouve tudo, né? Todos os ruídos, todas as informações, mas escutar realmente o que é que aquela pessoa está trazendo, a dor que ela está sentindo. Quando eu digo dor, é uma dor emocional. Não é? O sofrimento dela, não é? Se colocar no lugar dela. Né? Então, é importante que se tenha essa boa escuta. Gostar de trabalhar com gente, importantíssimo. Né? Porque se você não gosta de gente, não gosta de pessoas, então é melhor nem escolher essa profissão. Né? Então, assim, disponibilidade para cuidar do outro. Né? Estar disponível para o outro. Isso é muito importante. Né? Gostar de estudar sobre o comportamento humano. Tá? Aprender sempre. Eu estava ali sentadinha quando o professor estava falando, né, o professor veterinário, e ele disse assim, que aprender, mas aprender sempre. E é uma grande verdade. Para qualquer profissão, estudar é essencial. Não pense assim, terminei meus estudos, graças a Deus. Não. Você terminou uma etapa na sua vida, tá? Mas, assim, estudar sempre. Então, mesmo que você não queira seguir a carreira acadêmica, mas você vai estar sempre precisando se atualizar, se informar, saber o que é que tem de novo no mercado, participar dos congressos, fazer pós, fazer especialização, fazer formação. Então, assim, nunca deve parar. Tá? Então, assim, investir sempre. Então, para ser um bom psicólogo, também você precisa estar sempre estudando, lendo, né? Estudando. Então, assim, quem não gosta de ler, na idade de vocês, é até normal. Mas, assim, desenvolva aos poucos isso dentro de vocês. É importante a leitura. A gente não deve parar nunca. Por mais que os meios tecnológicos, que a tecnologia esteja aí, que faz a gente se afastar um pouquinho dos livros, mas, assim, vença contra isso. Tá? Porque ler é muito importante. Certo? Ser empático, né? Ter empatia. O que é empatia, Cris? É você se colocar na dor do outro, no sofrimento do outro. Tá? Ter essa sensibilidade. Ser paciente, claro, imagina uma pessoa impaciente, o outro está lá falando, aí você, meu Deus do céu, doido para ir embora, e esse paciente não termina. Não pode. Né? Você tem que ter essa paciência, exercitar sempre a paciência. Ter equilíbrio emocional, fazer terapia. Claro, né? Como é que você vai cuidar do outro, né, se você não está bem? Né? Se você está um pouco assim, muito preocupada, às vezes está impulsiva, agressiva, impaciente, não consegue se relacionar direito com as pessoas, não pode. Né? Claro, não significa dizer que psicólogo também é perfeito, de jeito nenhum. Eu também tenho meus problemas, também tenho, né, minhas dificuldades, mas a gente tem que estar sempre pensando nisso, refletindo e buscando melhorar. Tá? Então, outra dica é essa também, fazer terapia. E amar ao próximo, né? Porque acho que quem gosta de trabalhar com pessoas, quem é empático, quem tem paciência com o outro, quem tem uma boa escuta, com certeza, né, ter paixão e ter amor ao próximo. Sim, as principais universidades e faculdades, certo, que são oferecidas
que tem um curso de psicologia, tá? Então, a Federal, né? A UPE, que infelizmente é em Garanhuns, não tem aqui em Recife, mas tem uma quantidade de vagas boas em Garanhuns. A Unicap, que é uma das mais antigas, né? Unicap, Fafiri Federal. A Fafiri também foi uma das primeiras faculdades a serem fundadas aqui em Recife. O Exuda, que fica pertinho ali da Unicap. Tá? Facho, que é em Olinda. Uninasal, que é em Recife. A FG, que é a Faculdade Guararapes, que fica ali em Piedade. FPS, que é a Faculdade Pernambucana de Saúde. Né? Já estou eu fazendo propaganda das faculdades, mas eu tinha que trazer aqui para vocês, né? Porque, claro, como o professor disse, todo mundo quer passar numa pública, né? Ótimo, tá? Mas, né, também existem faculdades particulares excelentes. Existem faculdades assim que chamam Ursinho Feliz, né? Mas a gente também tem que ter muito cuidado quando for escolher uma faculdade boa para a gente estudar, tá bom? Porque a formação também é muito importante. A FBV, que é a DeVry, né? E a Estácio Recife, tá? Essas, assim, realmente são as principais daqui de Recife, que oferece o curso de psicologia. Tem, assim, uma relação de filmes para quem é fã do curso de psicologia. Tem uns filmes, assim, super interessantes que quem quiser assistir, né, para poder abrir a cabeça. Eita, me identifico com essa área. Eita, eu adorei, né, a atitude desse psicólogo. Então, assim, para poder você refletir e avaliar se realmente você quer seguir por esse caminho, tá? Então, tem a relação aí dos filmes, né? Tem filmes aí antigos, tem filmes mais atuais. Tá? Quer que eu fale? Cisne Negro, Uma Mente Brilhante, é excelente esse filme. Cidade dos Sonhos, Psicopata Americano, Forrest Gump, que é um filme antigo, mas muito bom, que fala de autismo, que é o contador de histórias, né? Amnésia, Gênio Indomável, Patty Adams também, com Robin Williams. Alguém já assistiu? Do Palhacinho? É excelente esse filme, né? O Silêncio dos Inocentes, que aí é um sociopata, né? Um psicopata. É bem forte esse, viu? Mas, assim, é legal. Rayman, né? Também muito bom, antigo. Psicose. Bicho de Sete Cabeças, que é um filme nacional. Excelente também. Ilha do Medo, Melhor Impossível, que fala do transtorno obsessivo-compulsivo. Muito bom também. Tem alguns vídeos no YouTube que eu acho legal, que é Minutos Psíquicos, que tem assim umas chamadinhas falando sobre ansiedade, depressão, tá? Tem algumas definições bem básicas. Desencana, né? Ideia na tela. E tem uns sites também que falam não só sobre o curso de psicologia, mas sobre outros cursos também que podem ajudar vocês, orientar vocês nesse momento tão difícil da escolha profissional, que é o guiadacarreira.com.br, A Mente é Maravilhosa.com.br também. São 2 sites, quem quiser tirar foto aí para depois em casa pesquisar direitinho. Tem um vídeo que eu gostaria de passar, que foi uma matériazinha que passou no Fantástico, bem legal, sobre escolha profissional. Quer ser quando crescer? E agora para os adultos, o que você queria ser? Todo mundo, quando é pequeno, sonha com uma profissão. Um quer ser médico, outro advogado, artista. Eu queria ser arquiteto. Eu sempre quis ser jornalista. E quando a gente vai ficando mais velho, o que será que acontece com esse sonho, hein? O pequeno Ayrton Senna sempre quis ser piloto. Roberto Carlos, ainda criança, sonhava em ser cantor. Marcos Pontes, ainda menino, só pensava em ser astronauta. E você, o que queria ser? Vou querer ser detetive. Ele procura pistas de pessoas que a polícia está tentando prender. Uma pesquisa realizada por um site mostrou que as profissões mais sonhadas pelos brasileiros quando crianças são a de engenheiro, professor e cientista. Mas também foram citados ninja e princesa.
astronauta, ele voa lá pro espaço e ele vê todos os planetas. Tem gente que nunca desiste do sonho de criança. Alexandre tinha 3 anos quando ganhou o brinquedo que mais gostava. E foi a maior lembrança que ficou quando, aos 8 anos de idade, ele perdeu o pai. 2 anos depois, a casa em que ele morava com a mãe pegou fogo. Eu fui ajudar a apagar a casa, então todo mundo fazendo a fila indiana com balde para apagar. Perderam tudo, inclusive o brinquedo que representava tanto. Aquilo dali mexeu muito comigo, então eu vi que eu queria ser bombeiro. Ele começou a usar as escadas da comunidade como pista de treino. Subia e descia várias vezes em busca de preparo físico. Sempre pensando, eu vou ser bombeiro, um dia eu vou ser bombeiro. Para continuar com o sonho, ele precisava estudar. Só que nessa situação ele teve que largar tudo para trabalhar e ajudar a família. Só pôde retomar os estudos 5 anos depois, quando voltou aos 15 anos para a antiga 3ª série do ensino fundamental. E durante os estudos continuou a trabalhar como gari. Completou o ensino médio e assim pôde pensar no concurso para o Corpo de Bombeiros. Comprei os livros todinhos, de matemática, de português, comecei a estudar em casa. Eu falava para mim, não, se eu quiser ser bombeiro, eu tenho que conseguir fazer isso. Ele conseguiu. Quando eu entrei na corporação, eu falei assim, pô, esse é meu sonho, realizei, agora eu vou fazer de tudo para ser o melhor bombeiro e fazer de tudo pela essa corporação. E foi tanto empenho que ele não parou por ali. 4 anos depois, foi escolhido para representar os bombeiros do Rio de Janeiro numa competição mundial, na Austrália. Eram provas de resistência, de força, com bombeiros do mundo todo. Quando a gente chegou no Mundial, ninguém conhecia, assim, quem são esses caras? Ninguém acreditava que aqueles novatos teriam um futuro. Só que, das 4 provas, em 2, Alexandre quebrou o recorde mundial. Em outra, ficou em primeiro. Dá o gás, garoto! Ganhou a medalha de ouro e o título de melhor bombeiro do mundo. Foi lágrimas, pô, todo mundo chorando, ninguém acreditando. Mas o que você queria ser? Artista de quadros. A pesquisa foi feita com mais de 8.000 pessoas ao redor do mundo e mostrou que só 9% trabalham na profissão que sonharam quando crianças. Todos os sonhos são revistos o tempo todo, não só o sonho da criança, os nossos sonhos também são revistos. Então, é um processo de amadurecimento, de outras opções serem colocadas, né? Na vida da Carolina, uma outra opção se apresentou. Ela sempre gostou muito de bicho. E daí, para pensar em ser veterinária, foi um pulo. Ela queria abrir um zoológico. Até um furão ela já teve. Ela cresceu e não esqueceu do sonho. Carol se formou, trabalhou por anos com os animais. Até que um dia viu que o sonho de criança não era tudo. Eu já estava começando a ficar um pouco insatisfeita, assim, mais com parte de remuneração. Ela resolveu mudar. Em muitos momentos eu me pego pensando assim, gente, como pode eu estar vendendo brigadeiro hoje em dia? Começou a fazer doce em casa e acabou que o negócio foi crescendo. Criou mais de 80 sabores diferentes de brigadeiro. Abriu 3 lojas. A cozinha funciona 24 horas por dia. Faz 150 mil docinhos por mês. Muitas vezes eu falo, como seria a minha vida sem os brigadeiros hoje? Eu não consigo imaginar. Mudar de ideia não significa frustração. A pequena Dilma Rousseff queria ser bailarina. A pequena Preta Gil queria ser chacrete. O pequeno Tom Cruise queria ser padre. E você? O que queria ser quando crescesse? E aí, gente, gostaram? Gente, ó, para fazer a escolha profissional, né, qual é a hora certa de começar? Quem sabe dizer? Qual é a hora que o jovem tem que parar para pensar, para refletir? O que é que eu quero para a minha vida? Criança? 10 anos? 12? Cadê o... Eita. Aqui. Opa. Não tem.
certa, não tem momento certo. A hora é agora. Não, deixa quando chegar lá no 3º ano que eu vou pensar sobre isso. Não, nunca é cedo ou nunca é tarde. A hora, é agora. E quanto mais cedo vocês pensarem sobre isso, refletir sobre isso, melhor. Porque a gente sabe que é um momento difícil na vida de vocês, porque nós já passamos por isso. Não é, Sandra? Não é, professor? A gente já passou por isso, todo mundo já viveu isso. E a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto é angustiador. Certo? Mas quanto mais você debruça em cima disso, você lê, você se informa, você busca ajuda, você conversa com seu professor, conversa com mamãe e com papai, conversa com seu colega, né? Procura em sites informativos, busca por livros, tá? Então, assim, nunca é tarde, certo? Então, é agora. Para que esperar? Não deixe para pensar depois o que você pode pensar agora, tá? Não deixe para depois. É agora, now. Então, assim, 3 reflexões importantes. Você pode tentar sozinho, né, com suas leituras, conversando com alguém, um adulto amadurecido, que já viveu isso, tá? Você pode ser orientado pela escola, tá? Participar desses eventos, procurar a Sandra. Sandra, olha, eu estou tão em conflito, estou tão indecisa, não sei o que é que eu quero para mim. Conversa com uma pessoa que já passou por isso e que entende. Tá? Ou então você pode procurar ajuda de um profissional, tá? Um profissional que se especializou e que pode te ajudar nesse momento tão difícil. Tá? Quais são as dicas que eu dou? Primeiro, autoconhecimento. Vocês precisam saber quem vocês são, quem eu sou, o que é que eu quero para mim, qual é a minha missão nessa vida, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, que tipo de leitura eu gosto. Eu gosto de pessoas, eu gosto de animais, eu gosto de tecnologia. Está sempre fazendo essas perguntas, certo? Minhas características de personalidade. Eu sou uma pessoa impulsiva, né? Ou eu sou introspectiva? Eu gosto de falar em público, eu tenho uma boa comunicação. Aí você vai vendo as profissões que combinam com essas características de vocês. Isso é super importante, estar sempre pensando sobre isso. Planejamento também faz parte. Não adianta você ficar só vagando o que eu sou, o que eu não sou, e o tempo passando, porque você precisa se preparar tecnicamente. Está aí o Enem, né? Ou palavrinha, mas é a realidade, né? E vocês precisam se sair bem. E vocês sabem que a concorrência é grande para qualquer curso. Está muito difícil, né? Cada vez mais difícil. Mas vocês não devem desanimar, porque é o sonho de vocês. Tá? Então, assim, não fiz meu horário de estudo, vou fazer meu horário de estudo. Porque a pessoa, quando se planeja, a pessoa, quando organiza isso na sua cabeça, tá? Ela está mais fácil, ela vai estar mais preparada para a vida. Porque a gente sempre na vida precisa de planejamento. Para qualquer profissão que for, para cada momento da vida que vocês tiveram, a gente precisa de planejamento. Para entrar na faculdade, eu preciso me planejar. Para me casar, eu preciso me planejar. Para fazer um curso, eu preciso me planejar. Eu tenho provas para fazer. Eu preciso saber quanto tempo eu gasto de estudo por dia para me preparar para fazer as avaliações. Tá? Meus compromissos, eu vou fazer cursinho, eu vou fazer isolada, eu tenho que ir. Eu assumi esse compromisso. Eu não tenho que deixar que a preguiça bata na minha porta. Eu tenho que enfrentar, porque eu sou mais forte do que ela. Tá? Então, assim, terceira coisa, pesquisa. Vai lá, busque. Vocês são garotos que vocês têm um computador em qualquer porta, na escola, em casa, no celular. O celular hoje é um computador. Eita. Para cá. Então, assim, conversar com o professor, aquele professor que você gosta, que você se identifica, aquele professor legal, que tem uma cabeça jóia. De novo. Procure por ele, procure ajuda. Professor, me ajude, né? Me oriente. Aquele professor de biologia, se você é da área de saúde, ele pode te dar uma dica. Aquele professor de matemática, se você é da área de exatas, pode te dar também um conselho. Procure ajuda, porque esses professores que estão aí, vocês nunca mais vão esquecer, porque eles estão fazendo parte da vida de vocês.
e vão fazer sempre. Faculdade é bom, tem alguns professores que marcam, mas os professores do ensino médio, minha gente, são aqueles que a gente nunca mais esquece. É ou não é? É ou não é verdade? Aquele que a gente assim gosta, que a gente curte, né? Que a gente conversa, que a gente sente à vontade. Então, vá lá, procure por eles, amigos, familiares, conversar com profissionais, visitar locais de trabalho. Eita, eu quero fazer arquitetura. Vou procurar um arquiteto e vou lá no escritório dele para saber como é que é o dia a dia dele. O que é que ele faz? Qual é a equipe de trabalho dele? Eita, eu quero ser médico. Vou lá no hospital. Se você tem um parente, vá, assista uma cirurgia. Você, às vezes, quando tem um parente médico assim, eles liberam assim para você ir participar de um procedimento cirúrgico. Vá para ver se você gosta. É isso. Não pode perder tempo. É para pensar já e agora. Tá? Antes disso, desculpa, gente, estou com uma gripe terrível, mas bem rapidinho. 2 coisas que eu queria dizer para você a respeito do vídeo que vocês assistiram. Primeiro, a escolha, ela é do momento, tá? Então, assim, daqui a 5, 10 anos, graças a Deus que a gente, assim, nós somos seres em transformação. A gente muda os interesses da gente, a gente muda o foco da gente, a gente muda as habilidades da gente, a gente muda um pouquinho, mas a escolha, ela é do momento, tá? Segunda coisa, quando a gente tem um sonho de criança, como o vídeo mostrou ali, tá? Não quer dizer que você fique preso a ele, não. Você pode mudar, sim. Às vezes foi um sonho de criança, porque às vezes são os pais que dizem, você vai ser médico, você vai ser doutor, viu, quando crescer. Você vai introjetando aquilo. Mas, às vezes, assim, até um sonho frustrado dos pais que projetaram isso no filho, mas não necessariamente você é obrigado a seguir, né? A ser o que seu pai, o que sua mãe quer ou deseja, de jeito nenhum. Certo? Até porque é a sua vez. Seus pais já fizeram as escolhas deles, agora é a sua vez. Tá? E, assim, uma terceira coisa que eu acho muito importante, não tenham medo de errar, de se frustrar, de cair. Tá? De jeito nenhum. Esses erros, Cris, é porque eu tenho medo de fazer uma escolha errada. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Eu mesmo já aconteceu isso na minha vida. Se a gente for fazer uma pesquisa, o pai da gente, a mãe da gente, um tio, um vizinho, muita gente fez uma escolha errada. Não tenham medo de errar. O erro faz a gente amadurecer. O erro faz a gente crescer. Então, caiu, levante. Caiu de novo, levante de novo. Vocês viram o exemplo ali no vídeo, tá? Não é? Da veterinária que se transformou em empresária, certo? Então, assim, eu também tinha um professor que exatamente fez o contrário. Ele era professor de psicologia e ele amava os animais. Aí, depois, ele foi administrar uma pet. Né? Então, assim, isso acontece muito na vida de todo mundo. Tá? Não tenham medo de cair e de errar. Alguns filmes relacionados à escolha profissional, O Diabo Veste Prada, A Grande Virada, Billy Elliot, A Procura da Felicidade, Homens de Honra, excelente esse filme, Treino para a Vida, Robôs, que é um filme infantil, mas muito bom, Sociedade dos Poetas Mortos. Vídeos, Escolhas da Vida, Frederico Elboni e Davidson Pedrosa, que tem uns vídeos super legais também. Os sites, Guia do Estudante, Portal da Educação. E, assim, para finalizar, uma frase de Augusto Cury, né? Os sonhos não determinam o lugar que você vai estar, mas produzem a força necessária para tirar do lugar em que está. Então, peguem sua bicicleta. Quem não tiver bicicleta, vá andando e sigam o caminho de vocês à procura da felicidade, que é isso que a gente deseja. Tá? Então, muito obrigada, minha gente, por tudo, por essa oportunidade. E sejam muito felizes. Eu queria saber qual era a diferença de psicologia, psiquiatria e psicanálise. Psicologia é uma graduação. Tá? Você escolhe o curso de psicologia. Psiquiatria, ele é um médico. Você tem que fazer o vestibular para medicina, faz a graduação, aí, no final, certo, você faz a sua especialização, ou a residência, como eles dizem, em psiquiatria. Tá? Os dois
trabalha os distúrbios mentais, as doenças de psicopatia e tudo. Só que o médico ele passa a medicação, remédio, certo? E o psicólogo não. O psicólogo trabalha, tá? Com assim, faz o tratamento. São sessões que você vai, como eu disse, não tem um número de sessões, mas você fica indo, né, ao terapeuta, ao psicoterapeuta, como é chamado, ao psicólogo, fica fazendo as sessões, mas o psicólogo não tem autonomia para medicar. Mas o psiquiatra, já que ele é médico, tá? Então, por exemplo, uma pessoa está com depressão, uma depressão muito forte, não consegue sair do quarto, não consegue dormir, não está se alimentando direito, não quer ir para canto nenhum, a pessoa está deprimida. Aí ele vai no médico, o médico passa uma medicação, porque precisa tomar uma medicação, tá? É um distúrbio de humor sério, a depressão é séria, é uma doença e mata, né? E, normalmente, o psiquiatra indica a um psicólogo, olha, você está com depressão, vou passar essa medicação para você, mas você não precisa apenas da medicação, você precisa fazer um tratamento, né, com o psicólogo. Aí ele indica, normalmente o psiquiatra tem a sua equipe, né, ele indica ao psicólogo para você ficar frequentando as terapias. Uma coisa que eu gostaria de dizer, minha gente, muito séria, tá? Existe um estigma muito grande, um preconceito muito grande para quem vai para o psicólogo. Ah, vai para o psicólogo quem é doido. Acabou, viu, minha gente? Isso não existe mais. Nós estamos no século XXI. Isso era um pensamento muito antigo da minha vovozinha, né? Quando dizia, vai para o psicólogo, então é louco, é doido, vai tirar pedra. Não, acabou. Esse paradigma morreu. Isso é uma coisa antiga, tá? Ao contrário. Tá? Quem vai para o psicólogo é uma pessoa que está, primeiro, precisando de ajuda, quer buscar um equilíbrio, tem consciência dos seus problemas, quer melhorar enquanto pessoa, quer melhorar nas suas relações, está deprimido, quer sair da depressão para ser feliz, está ansioso, precisa lidar com essas emoções, com essa ansiedade. Então, ao contrário, é uma pessoa até equilibrada, ela só está querendo se ajustar na vida. Tá? Então, assim, quem tem esse pensamento, vá tirando, que isso já era. Acabou, viu? Que quem vai para psicólogo é louco. Qual a diferença de psicologia e psicanálise? Psicologia é a formação. Você faz a graduação em psicologia. Psicanálise é uma formação. Não tem muito a ver, até tem, mas assim, não necessariamente, porque é o seguinte, você pode fazer um pedagogo, é uma formação. É uma equipe que tem de psicanalista que dá cursos. Qualquer pessoa pode fazer psicanálise, sabia? Se você tiver um curso superior, pode ser um pedagogo, pode ser um professor, pode ser um médico e pode também ser um psicólogo. Mas não existe uma faculdade de psicanálise. Não. Tá? A faculdade é de psicologia e a faculdade de medicina. Certo? A formação em psicanálise qualquer pessoa pode fazer. Agora, eu não indico muito qualquer pessoa fazer, porque realmente são estudos bastante aprofundados, né, onde você estude toda a obra de Freud, de Lacan. Então, assim, você precisa ter uma base, né, da psicologia, né, e da psiquiatria para poder aprofundar os conhecimentos em psicanálise. Mas, assim, a princípio, qualquer pessoa de nível superior pode fazer uma formação em psicanálise. Tá? Eu queria perguntar se é indicado fazer a psicologia como segundo curso. O segundo curso ao mesmo tempo ou depois? Depois, pode. Você pode fazer direito e depois fazer psicologia. Você pode fazer medicina, depois fazer psicologia. Qualquer pessoa, minha gente, pode fazer 2, 3 cursos, né? Agora, assim, ao mesmo tempo, até pode, mas eu acho complicado, né? Porque você tem que se dedicar a 2 cursos ao mesmo tempo, eu não acho muito ideal, não. É melhor você fazer um bem feito, tá? Ser aquele aluno, né, compromissado, responsável, né, estudioso, que aí os professores ficam logo de olho em você, no estudante, porque tem que se destacar, né? Porque vai que surge uma oportunidade de estágio, né? Aí aquele professor já te conhece, porque sabe que você é um aluno, que você participa em sala de aula, que você sempre se dá bem nas provas,
está sempre ali presente, participa de projetos científicos, isso é uma coisa legal, viu, minha gente? Vocês, quando iniciarem a faculdade, vocês entrem por esse caminho de projetos de iniciação científica, porque é ótimo isso, já começa a trabalhar com pesquisa, a estudar, a conhecer a vida acadêmica, conhecer melhor os professores. Aí, sempre quando tem a oportunidade, o professor já sabe, eita, aquele aluno, ele é legal, ele é participativo, compromissado, vou convidar ele para participar da minha pesquisa. Isso é ótimo. Tá? Mas você pode fazer quantos cursos você quiser. Eu quero saber quais os métodos a psicologia usa para separar esquizofrenia de transtorno de múltiplas personalidades. Veja, as doenças psicóticas, né, que a gente chama que são os transtornos da personalidade, que são as psicopatias, esquizofrenia, bipolar, né, são assim doenças realmente sérias, né, que comprometem a personalidade da pessoa. Né, ele precisa de um diagnóstico médico. Primeiramente, a pessoa precisa ir para um médico, um psiquiatra, para ser medicado, porque às vezes as pessoas que têm esse tipo de problema entram em crise, né, e para sair da crise não adianta estar só com o psicólogo. Ele precisa entrar na medicação para sair da crise. Quando ele sair da crise, aí ele vai para o psicólogo, certo? Um psicólogo assim específico, né, que saiba cuidar, né, desses transtornos da personalidade. Pode ser qualquer abordagem trabalha os distúrbios de personalidade. Olá, pessoal. Caso vocês se interessem pelo curso de psicologia, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Meu WhatsApp é 999-727987 e o meu e-mail é crispriston@hotmail.com.br.